Voltei a pintar com aquarela recentemente e notei que perdi totalmente a prática. Então eu optei por voltar a pintar coisas mais simples, pinturas fáceis para me motivar. Nesse vídeo eu vou estar seguindo tutoriais rapidinhos do Pinterest e vou compartilhar com vocês o meu processo e o passo a passo. Oi, eu sou a Kari, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e você pode pintar comigo se quiser. Vamos começar pela melancia fofinha, que é muito simples, então não precisa de rascunho, é só pegar o pincel molhado com água e fazer esse formato da melancia que eu tô fazendo aí. Eu tô usando a aquarela da Pentel, a linha escolar com 12 cores. Eu tô misturando, vem dois vermelhos, um quente e um mais frio, mais rosado, mais perto do magenta. Eu misturei um pouquinho os dois e tô dando umas batidinhas ali naquele formato de água que eu fiz. Essa é uma aquarela escolar, então ela não vai expandir tanto quanto uma aquarela profissional, como no vídeo do Pinterest que eu vi. Então, mas deu certo no final, eu achei que ficou fofinho, então só segue o tutorial que vai dar certo também. Quando tava perto de secar, eu coloquei mais um pouquinho pra dar uma escurecida nas pontas, porque o efeito não ficou tão parecido com o do vídeo. Depois nós vamos pegar um pouco mais de tinta, um pouco mais concentrado no pincel para marcar a região onde vão ficar os caroços. Vamos fazer uma sombrazinha ali para ficar bem fofinho. Então, pega um pouco mais de vermelho, um pouco mais concentrado no pincel. Com a tinta ainda úmida, nós vamos pingar gotinhas de preto ali onde fizemos as marcações. E como a gente colocou com a tinta ainda úmida, ela vai expandir um pouquinho, deixando um efeito bonitinho, fofo. Eu achei tudo fofo nessa pintura. Então vamos fazer uma marcação de verde bem diluído ali e depois com verde mais concentrado embaixo para fazer uma sombrinha, um detalhe fofo. E é isso, gente, já tá pronto. Simples, fácil e muito fofo. Para fazer a fatia de limão, nós vamos pegar o verde mais claro da paleta e misturar com um pouquinho de amarelo para fazer esse tom de verde limão. Então, também não precisa de esboço, é só fazer... É o mesmo formato da melancia, só que dessa vez a gente vai deixar os espaços entre os gominhos do limão, um espaço em branco. Eu acabei não deixando muito, então ali em cima ficaram... Depois que secar, vocês vão ver que ficou mais juntinho. E eu ainda tentei corrigir com tinta guache depois. Mas de qualquer forma deu certo, ficou bonitinho. Mas se vocês deixarem os espacinhos em branco entre os gominhos, vai ser ainda melhor, entre esses triângulozinhos. Então, depois de fazer isso, deixando uns espacinhos em branco entre os dentro dos gominhos, é bom vocês deixarem também alguns espacinhos em branco. Eu pinguei um pouquinho do verde escuro da paleta mesmo, na tinta ainda molhada para dar esse efeito. Eu tô aqui falando com propriedade, mas na verdade eu também estava apenas seguindo tutoriais que eu vi no Pinterest, que são tutoriais bem rapidinhos, e como eu tô voltando a aprender a pintar com aquarela, resolvi compartilhar com vocês o meu processo e o passo a passo também. Para fazer a casca do limão, eu misturei um pouco do verde escuro com um pouquinho de marrom, que eu acho que fica uma cor legal. Se você quiser usar só o verde escuro, eu acho que pode também, vai ficar bonito. Mas eu gostei de colocar o marrom. Então depois é só fazer esse formato aí, preencher, e não tem segredo, sério mesmo. É mais um tutorial que foi super simples, não tive dificuldade, eu tenho certeza que você também não vai ter. Para fazer a cenoura, eu indico fazer o esboço, assim como no tutorial do Pinterest também. Então é só fazer esse formato, tá bem clarinho aí, porque eu não queria deixar marcado na aquarela, eu queria que não aparecesse o lápis, então eu fiz bem clarinho. Mas é um formato de cenoura, gente. Então eu misturei para fazer o laranja, não vem na paleta, mas é só misturar vermelho com amarelo. Então, seguindo o mesmo processo das outras, eu preenchi tudo, deixei também uns espacinhos em branco ali pra fazer um brilho da cenoura. Não sei, a moça do vídeo fez, eu fiz também, então é bom que vocês também façam pra ficar igual. Depois, com a tinta menos diluída,
Eu passei para fazer a sombra. E o mesmo verde que usamos para fazer o limão, nós podemos usar para fazer o cabelinho da cenoura. Eu confesso que eu gosto muito de usar cores misturadas com outras para pintura, e não somente a que já vem na paleta. Eu acho que dá uma personalidade maior às pinturas, deixam ela com caras mais únicas. Então é muito bom você já pegar aquelas misturas que você fez ali, que tá no seu godê, e fazer misturas com as misturas. Vai fazer cores mais únicas e mais interessantes. Então eu peguei o mesmo verde que estava ali do limão e novamente eu acentuei um pouco mais o laranja, porque essa tinta que eu tenho não é muito pigmentada, então às vezes precisa de mais camadas. E depois, com a tinta ainda menos diluída, fiz uns tracinhos ali, assim como no vídeo, e depois eu ainda fiz um contornozinho que eu achei necessário. No vídeo, a pessoa que fez, ela não precisou fazer o contorno, a tinta dela ficou com um efeito interessante. Mas se você achar necessário também, não vejo problema nenhum em fazer um pouco de contorno para dar um contraste maior na sua pintura. Já começo dizendo que isso era para ser um pêssego, mas vai parecer uma laranja por boa parte da pintura, porque eu não deixei o espacinho em branco como no vídeo, mas depois eu coloquei com tinta guache. Então vamos fazer meio formato de coração. É bom deixar um espacinho em branco ali, eu não sei como explicar isso porque eu não deixei, então você pode só seguir o meu tutorial e fazer um pêssego laranja se quiser. Depois eu usei a mesma tinta da cenoura para fazer esse pêssego, e as camadas mais escuras eu usei um pouquinho de vermelho logo em cima da camada ainda úmida, para fazer um efeito legal, misturar, e misturou bem, eu achei que ficou bem bonitinho. Para fazer as folhinhas eu usei o verde misturado com marrom. Eu geralmente sempre uso verde misturado com marrom. Dificilmente eu uso verde puro. Então eu acho que é uma das misturas que eu mais faço para aquarela. E eu indico vocês fazerem, experimentarem. Fica um verde mais militar ao invés de verde bandeira. Eu prefiro o verde militar do que o verde bandeira, não sei vocês. Se vocês preferirem o verde bandeira, não tem problema. Usa o verde bandeira. Vai usar o que você gostar mais. Tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar o like, aproveita e se inscreve no canal, que vai ter muito conteúdo pela frente. E novamente eu acentuei um pouco aí com o laranja um pouco menos diluído para dar um contraste maior. Na pintura do vídeo a moça não precisou fazer isso, eu não sei se era moça ou moço, mas a pessoa não precisou fazer isso. A tinta dela era provavelmente uma profissional, então ela expandiu e deixou efeitos bem legais. Mas quem não tem cão, caça com gato, a gente faz com o que tem, não é? Então seja criativo com o que você tem em mãos e vai dar certo. Então eu só dei uma acentuada na cor pra ficar com um efeito parecido. Eu usei a tinta guache com um pincel bem fininho pra fazer aquele pontinho de brilho ali pra deixar parecido com um pêssego. Mas no final das contas eu achei que ficou parecido com uma laranja mesmo. Mas ficou bonitinho e fofo do mesmo jeito. Ali em cima também tentei corrigir o do limão, o espacinho que eu falei pra vocês deixarem. E pra fazer a cabeça de alho também eu fiz um esboço, mas é algo bem simples. E vai seguir o mesmo processo da melancia. Primeiro a gente vai fazer o úmido sobre úmido. A gente vai colocar a água no papel no formato do desenho. E depois a gente vai dar essas batidinhas de roxo. Já vem um roxo nessa paleta da Pentel, mas eu misturei ele um pouquinho mais de vermelho, porque eu queria ele, eu não sei, nesse tom mais quente. Então eu misturei com um pouquinho mais de vermelho. E depois, mais na frente, quando eu faço as sombras, eu misturei ele com um pouquinho mais de azul, para ele ficar mais escuro. Então, e se você não sabe fazer roxo, é só misturar vermelho e azul. Se você quiser um roxo mais rosado, misture rosa, magenta e azul. E é só ir dosando com calma que você chega lá. Com a tinta úmida ali, gente, eu coloquei laranja no meio, fui fazendo esse degradê, tentei fazer esse degradê. E lá em cima, marrom.
Nessa etapa aí, para escurecer, eu usei o roxo que já vem na paleta com um pouquinho mais de azul. Então é só você ir dosando. Se você não tiver o roxo, é só você ir dosando o vermelho e azul aos poucos até chegar na cor que você quer. É interessante também ter um papelzinho do lado para você ir testando as cores. Eu não fiz isso porque eu estava com preguiça, mas é muito bom para você ter certeza da tinta que você está colocando na sua pintura e não ter uma surpresa desagradável. Agora eu fiz os tracinhos ali para dividir os dentes de alho. E depois eu passei um pouquinho o pincel úmido para dar uma mesclada, para não deixar muito marcado. E basicamente, gente, é isso. É mais uma pintura simples e fácil. Todas as pinturas que eu fiz aqui eu achei muito simples, deram muito certo. E eu tô voltando a estudar, querendo recuperar um pouco da habilidade com a aquarela. E o intuito é dividir esse processo aqui com vocês. Eu espero que você tente essas pinturas em casa, porque foram muito fáceis. E eu espero também que o vídeo tenha sido útil. Então, tchauzinho e até o próximo vídeo.